Olá, fera! Eu sou o professor Rogério Andrade e faço parte da equipe de Física do Colégio Motivo. Olha, recentemente um aluno me perguntou algo estranho. Ele disse que estava no aniversário. Ele chegou: olha, professor, eu estava num churrasco lá com minha família e meu tio resolveu montar uma piscina daquela de criança, aquelas piscinas de lona. Até aí tudo bem. No final da tarde a gente queria esvaziar a piscina, não sabia ao certo como começar o procedimento. Aí meu pai resolveu fazer um experimento, que até então eu nunca tinha ouvido falar. Ele pegou uma mangueira, encheu a mangueira com água, lá da própria piscina, tampou as extremidades, colocou uma extremidade dentro e outra fora da piscina. Quando ele destampou, a água começou a fluir sozinha. Que mágica é essa? A física explica isso também? Outro aluno disse: olha, eu estava lá no hospital outro dia, eu estava precisando tomar soro. E eu não sei se é porque eu sou muito agitado, a enfermeira disse: olha, fique quietinho, não mova muito o braço e deixe sempre o recipiente com soro acima do nível do seu braço. Que ó, se mexer pode ser que a agulha saia do canto. Isso é verdade mesmo. Uma outra aluna, ela disse: olha, professor, eu comprei um bebedouro para o meu pet, lá para o meu cachorro. E ele é estranho, porque é uma bacia e a gente vira um recipiente de 10 litros d'água e a água não vai embora toda, ela desce um pouco e ela vai baixando à medida que o animal está bebendo a água. Parece que alguém está segurando a água porque ela não escorre totalmente. Já um ex-aluno do Colégio Motivo, já cursando engenharia na Federal, ele disse: olha, eu estou com um problema de dimensionamento de uma caixa d'água. O tubo de ventilação de ar, ele permite a saída do ar, mas por que a água também não flui através dele? Bom, a resposta vocês já devem estar esperando, né? A dica de como resolver esses problemas está na velha hidrostática, não é isso? Você já deve ter ouvido falar, ou com um professor em sala de aula, ou ter lido no livro de física, que a pressão hidrostática é a pressão da coluna de um fluido. Como ilustra aqui a animação, a pressão pode ser calculada pela densidade do fluido, pela gravidade e pela altura da coluna do fluido. Se eu quiser saber qual é a pressão total na base desse aquário, eu tenho que levar em consideração também a pressão atmosférica. Então a pressão total seria a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, que seria a densidade, gravidade, altura. Essa altura não é em relação à base, e sim em relação à superfície. Seria o tamanho da coluna d'água sobre aquele ponto que eu quero medir a pressão. Olha, o princípio fundamental da hidrostática, o princípio de Stevens, ele prevê que se você pegar dois pontos dentro de um mesmo fluido, o ponto A, vamos supor que está mais à superfície, o ponto B está mais profundo. Veja que a pressão no ponto B seria maior que a pressão no ponto A, porque a coluna do fluido seria maior para B do que para A. Já a diferença de pressão entre esses dois pontos seria dada pela essa expressão. Diferença de pressão é a densidade do fluido, gravidade, diferença de cota, diferença da altura entre os dois pontos. Parece simples essa forma, mas Stevens está dizendo que para que exista diferença de pressão entre dois pontos dentro de um mesmo fluido em equilíbrio, tem que existir diferença de altura. Olha, se a gente pegar pelo próprio enunciado do princípio de Stevens, dois pontos que estejam na mesma horizontal, dentro de um mesmo fluido em equilíbrio, sujeito à ação da gravidade, eles estão suportando a mesma pressão. Já é uma dica boa. Quer dizer que a superfície de um fluido também tem que estar na horizontal, para que dois pontos na horizontal conservem sempre a mesma pressão. Dá uma olhada, vasos comunicantes. Eu tenho 5 recipientes em que eles têm volumes diferentes, alturas diferentes. Mas se eu começar a encher um deles, a linha da superfície acompanha todos da mesma forma. Há um equívoco do senso comum de achar que o de menor volume vai transbordar primeiro. Quem transborda primeiro é aquele que tem menor altura. De forma que todos os pontos, abaixo, ali no fundo do recipiente, suportam a mesma pressão. Então, se eu tenho vasos que se comunicam, sempre a altura do fluido tem que se manter constante em todos eles. Um grande abraço